Bem-vindos ao primeiro episódio da Tria, nosso primeiro podcast. Eu sou a Kátia, sou médica dermatologista, mãe de 3 lindos menininhos e também empresária, dançarina e algumas cositas mais. Hoje eu estou aqui com a minha amiga parceira de muitos anos, que me convidou e eu aceitei de pronto, assim, pra gente fazer o nosso primeiro podcast. Sandrinha, se apresenta, Sandrinha. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sandra, também sou médica, sou mãe do João e das Marias, casada com Silveirinha. Sou por formação intensivista pediátrica, acabei evoluindo para ser gestora também. Foi um prazer poder convidar a Kátia e ela aceitar de bate-pronto esse projeto. A ideia aqui é mostrar que nós somos mulheres, mães, médicas, mas a gente também tem vida, a gente treina, a Kátia dança, a gente faz 1000 coisas e que a gente tem as mesmas dificuldades que outras mulheres como nós têm para equilibrar, para tentar equilibrar essa balança. Então, o propósito aqui é a gente trocar a figurinha e mostrar que a nossa vida real, com mulheres que às vezes acham que não dá para fazer, a gente veio mostrar que dá, que às vezes é mais fácil, às vezes mais difícil, mas que tudo no final dá certo. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, vamos fazer um brinde? Primeiro episódio da Tria. Que venham muitos. Sandrinha, acho que você falou uma palavra que é chave nisso tudo, é equilíbrio, né? Que é o mais difícil, né? É o mais difícil. Encontrar o equilíbrio. É, porque eu acho que durante a vida, acho que pelo menos eu nunca fiquei preocupada, assim, em ter que dar conta, porque eu tinha que dar conta e tenho que dar conta de tudo, porque as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que equilibrar os pratinhos, equilibrar aonde que a gente vai pesar mais as nossas prioridades. Exato. Eu acho que acaba sendo a chave de tudo, né? Eu acho que com o tempo claro que assim, com o primeiro filho você quer equilibrar tudo, acha que dá, né? Primeiro a gente vem aquela fase de faculdade onde você equilibra o seu, né? Sim. O seu horário de estudo, o seu tempo, o seu treino, e depois vem o casamento, você equilibra 2, aquele tempo começa a ser dividido, mas é tudo muito gostoso. Sim. É só uma divisão. Aí vem o filho que te toma e você quer equilibrar 3. E você quer ser tudo, né? E você quer continuar sendo tudo e continuar evoluindo, porque eu acho que o que é interessante assim falar é que não é vergonha a gente dizer que a nossa profissão ela é ciumenta, né? Sim. A medicina é muito ciumenta, então a gente, por mais que a gente ame ser mãe, a gente sempre, se você deixar, ela te puxa 100%, te suga sempre. Porque é muito gratificante também, né? E a gente tem essa coisa Primeiro, eu acho que é importante a gente dizer também de onde a gente se conhece, né, Sandrinha? Exato, depois esquecemos pulamos disso. essa parte. Porque a gente gosta tudo de tanto que a gente faz, né, que isso acaba sendo sempre um tema central. Mas eu e a Sandrinha, a gente é amiga de faculdade. Sou veterana ainda. Caloura da Kátia, com muito prazer. Mas a gente sempre teve o mesmo propósito, né? A gente sempre foi muito animada, a gente sempre curtiu muito tanto o esporte, quanto a gente viveu muito a faculdade de medicina. Sim. E é tudo muito intenso. A gente morava em Santos e a gente tinha essa coisa da amizade, da convivência, do cuidado, né, Sandrinha? Exato. E por mais... Da parceria. Do cuidar um do outro. E a gente acabou criando vínculos muito fortes, que mesmo com a separação da vida, que cada um toma seus caminhos, a gente sempre fica muito conectado. Muito. Né? A faculdade vem com isso, né? Acho que foi tão intenso, e assim, a gente vai sempre puxar a sardinha pro nosso lado, mas um curso que é integral, que você sai de casa, que você mora fora. Não tão tem cedo, como, né? O vínculo não ser grande, porque lá nós éramos a nossa família quando ela não estava por perto, né? Então todo mundo se ajudava, as pessoas moravam juntos, de manhã a gente estudava junto, de tarde a gente treinava junto, de noite a gente saía junto. É muito tempo, é muita coisa. E aí, tanto que hoje um é padrinho de casamento do outro, um é padrinho do filho do outro, não, né? Sim, a faculdade, você sai de lá como uma grande família. E esse elo criado, ele é eterno mesmo quando você não se vê muito.
E o que eu acho mais legal é que esse elo é mesmo com pessoas que não estudaram no nosso contemporâneo, ao mesmo tempo que a gente, né? Porque hoje você encontra alguém da faculdade, você sabe que tem o mesmo sobrenome, essa pessoa vai te ajudar, você vai se ajudar, é muito... E é muito gratificante quando a gente olha e sempre tem alguém que você conhece. Exato. Ou você precisa de alguma ajuda, com certeza é quem você procura, né? E se você está precisando de ajuda, você acha que está conversando com alguém estranho, você descobre que esse alguém estranho era da faculdade, Santos, não é mais, assim, já é a mesma família. E a gente conseguiu entrar nesse assunto que não tinha nada a ver com o que a gente estava falando para se apresentar e dizer como que a gente conheceu. Então a gente já nasce de um ambiente familiar. E a gente criou, e eu acho que tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque a gente criou muita resistência. Exato. Quem cursa um curso que é integral, que exige muito da gente, acaba criando como se fosse uma proteção. Sim. E ao mesmo tempo muita resistência. A gente é acostumado a dormir pouco, porque tinha que dar plantão, tinha que fazer algumas coisas mais intensas, tem que estar presente onde você está, porque cada pessoa exige muito de você. Então a gente foi treinado e a própria faculdade exigia isso muito da gente, né? Muito, da gente estar presente em tudo, lá, ter que fazer. E a gente também fazia tudo, né? Que existia, assim. Sim. Você pensar na gama, o que dá para fazer na faculdade? Na faculdade dá para você estudar muito, ok? Isso é a premissa básica, não tinha jeito, né? Estar presente e dá para treinar, tem data, a gente fazia sem Instagram, também. e sem numa sem época nada, que não tinha rede social. O que era bom, né? Não vamos. Não posso reclamar, né, Kátia? Fica só na memória, fica só na memória. Mas eu acho que essa parte do estar fora, fazendo um curso que é puxado, né, que é pesado, depois ainda a extensão, depois da faculdade, na verdade, que eu nunca mais voltei para casa dos meus pais. Aí eu fui fazer residência e, enfim, fui pro exército, casei, mas já com esse preparo, um preparo para a vida, né? Sim. Tudo que a gente viveu lá foi um preparo para a vida e para as dificuldades que a vida traria. Então, isso é muito, muito gostoso, assim. E o que a gente quis aqui foi juntar dois pares, porque eu e a Kátia, não é que nós somos médicas, mães e temos 3 filhos. A gente é médica, ok, especialidades diferentes, mas os nossos filhos, além de tudo, têm quase a mesma idade. Sim, né? sim. Quer dizer, a minha filha mais velha tem 13, o dela vai fazer 13. A minha filha do meio tem 10. O meu tem 11. E vai fazer 11 agora, o dela já tem 11. E o caçula já tem 6, o meu faz 6 agora. Então, assim, realmente a gente está na mesma linha. E acho até de crescimento profissional, né? Sim. É legal a gente entrar nisso também, porque lá atrás, o que a gente planejou, muita coisa caminha diferente. A gente estava conversando sobre isso, né, Kátia, antes de começar. De recalcular rotas, né? E mudanças que a gente vai aceitando também na vida, né? A gente se forma com um propósito. Primeiro que eu acho que ninguém... acho que todo mundo sai dessa coisa... Sai de uma faculdade querendo exercer e querendo trazer o seu melhor, né? Eu não conheço ninguém que escolhe uma área da saúde que não seja para ajudar o próximo, né? Claro que as coisas vêm mudando, né? E o estilo das pessoas, enfim, mas todo mundo sai com um propósito de ajuda e propagar aquilo que você conhece, né? E fazer trocas e crescimento. Só que a gente vai recalculando rotas nesse caminho, né? Principalmente depois da maternidade, assim. Para mim foi muito pontual. Cada filho que nasce eu mudo alguma coisa. É um ensinamento, assim, né? Eu precisei. Ainda bem que a gente parou no terceiro, senão... Não, nem sabemos, né? Onde Talvez que a gente já para? tivesse com outra profissão, se bobear. Mas cada filho que veio... E eu acho que isso é legal, assim, falar, porque a nossa vida médica, ela já é uma vida de devoção, né? Assim, você já se dedica para o outro. A nossa preocupação é com o bem-estar do outro. Eu vou falar especificamente da minha especialidade, eu sou intensivista pediátrica, então, assim, é algo que você se preocupa com o filho de alguém, isso é muito forte, a pessoa da vida de alguém, né? Exato, a razão da vida, né, de alguém. Então, e no quando você crítico, traz né? isso, quando você passa a ter o seu alguém, né, os seus alguém, assim, vamos colocar suas pessoas, é muito forte o quanto você, pelo menos, eu imagino que para você também, o quanto a maternidade me melhorou como médica, muito mais, porque eu já sempre fui muito dedicada, mas o ter filhos me fez querer ser melhor lá.
querer, a cada dia, eu tinha que estar melhor, tinha que fazer melhor para aquelas pessoas, para aquelas crianças. E depois, o quanto, para eles, para poder fazer melhor para eles, eu fui repensando, nossa, vou por esse caminho. Mas eu sou categórica em falar, assim, que cada passo que eu dei pensando, eu nunca fiz o contrário, eu nunca coloquei a profissão como prioridade no lugar deles, isso é uma coisa que eu nunca fiz, mas o quanto isso foi bom para mim profissionalmente, foi graças a isso que eu evoluí. Porque a gente é realizado com o que faz, né? Isso, então... eu acho que essa é a palavra, assim, o quanto eu gosto e o quanto eu amo ser, e acho que esse é o propósito do podcast, né? Mostrar que dá para fazer, né? Sim. Assim, é claro que vai demandar, vai ter horas. Exige agora, muito. Dá para fazer, tudo lindo, igual a gente tá aqui, maquiada, plena, lógico que não, né? Tem dia que... E é isso, né? Eu acho que do meu primeiro filho, primeira coisa, quando você é mãe de primeira viagem, você quer dar conta de tudo, você quer ser a mãe perfeita, você quer... cuidar de tudo nos mínimos detalhes, porque você é a que amamenta, você é a que leva para todo canto que você vai, você carrega, enfim. Eu com 15 dias, eu já estava com o Guilherme no consultório. Olha. Então, assim, não tive... Lógico, quando a gente faz medicina e é autônomo, no caso... Exato, tem esse agravante ainda, né? Você... ganha aquilo que você recebe, mas não era nem por isso. Eu achava muito bem que eu podia dar conta e sem babar, né? Então, a minha secretária, coitada, minha secretária até hoje, tá? Então, ela tava comigo ali junto, então se ele chorasse, ela pegava, dava uma voltinha e tal, ou não, eu colocava ele no peito com um paciente do outro lado. Então, assim, foram coisas que... Todo mundo fala que ele cresceu lá dentro. E eu só fui ter a babá quando ele sentou, o que eu acho que hoje é uma loucura. A gente tem que aceitar todas as redes de apoio. Exato. E ajudas que oferecerem, porque na época minha mãe não conseguia me ajudar, minha avó estava internada, enfim. Minha sogra não queria me atrapalhar, né, para não ser invasiva. Minha sogra é maravilhosa, enfim, mas ela não queria. E meu marido também é médico e ele tinha que estar trabalhando. Então... eu achava que eu podia dar conta de tudo e isso trouxe um grande desgaste assim na época, mas que eu não sentia, porque achava que não sentia. Eu achava que não sentia, porque eu não queria acordar ele de madrugada, porque eu fico bem se eu durmo pouco, mas ele talvez não ficasse no dia seguinte, então por mais que ele me ajudasse, ele via que eu estava no perrengue da noite, ele levantava tal, mas... a gente tentava comigo foi exatamente equilibrar, igual. Foi assim também. Essa parte do tipo, já que eu não durmo, já que eu durmo, que um só se ferra. Que não durma um só, né? Mas eu acho que tem um fator muito importante aqui que a gente esqueceu de falar. Porque além dessas coincidências da vida, nós somos de origem de família árabe. E isso é muito forte, né? Esse matriarcado, assim, deixa que eu tomo conta, deixa que eu faço. E comigo sempre foi exatamente igual, porque tinha a questão muito forte da amamentação. Eu, como pediatra, sei a importância da amamentação, mas a gente se formou num lugar onde a amamentação era, assim, regra de... não tinha aquilo, né? E a gente consegui, amamentei todos por muitos anos, mas realmente era algo, assim, às vezes de estar... amamentando na madrugada e estudando um caso da UTI, porque no dia seguinte... Eu tenho até uma amiga que ela brinca, assim, na época de amamentação, que a gente fechava diagnóstico, ela, Sandrinha, quando eu tiver neném, espero que seja numa fase que você esteja amamentando, caso ele fique doente, porque assim... vai, doa! Como você rende na madrugada? E a mesma coisa, né? Porque ainda quando a minha primeira filha nasceu, eu engravidei do meio para o fim do R4, acabando o UTI. Só que eu fazia UTI em São Paulo e morava em Santos, então... subi e desci a loucura era maior, né? E tive peremese nas 3, então eu subia vomitando, desci, era maravilhoso. Foi bem bom. Então a gravidez já me fez ver que... E aí eu acho que mais difícil para mim do que essa questão do trabalho, de amamentar, foi que eu vinha numa vida de R4, eu morava em uma cidade, fazia residência em outra e tinha plantão fora, aí de repente eu virei mãe, acabou a residência. E agora, né, ali e aí e todo mundo reclamava da fase do recém-nascido, e eu não tinha acabado tudo aquilo que eu tinha mais. A carga era maior fora, inclusive. Só que, para além disso, eu era CLT nessa época, eu trabalhava em São Paulo, então assim, eu consegui ficar, e aí entrou naquela fase, licença maternidade, que pra mim foi um vazio, Kátia, assim, mas
E eu fiquei muito, assim, eu sou o quê, assim, meu marido não é médico, né, então às vezes ele ia trabalhar e eu brincava, falava, tchau, bem, ele, o que é isso? Eu virei esposa do bem, o que tá acontecendo? Eu tô perdida tchau, aqui, bem, isso não é pra mim, assim, sabe? E aí quando eu voltei, eu lembro que eu voltei pro primeiro plantão de UTI, eu ficava, sabe, assim, vai ter um caso grave, então eu tô mostrando. E era isso, uma não fuga também, né? não é para desmerecer quem gosta, Não. não é isso, mas para dizer o quanto a gente tem que equilibrar isso da nossa profissão ser tão gratificante que até eu ficar em casa 100% do tempo me incomodava. Mesmo estando ali me dedicando. Parece que a gente sempre tá devendo alguma coisa. Exato. Mas quando eu voltei, aí eu voltei feliz e queria morrer, porque minha filha estava em casa. Eu ficava ligando. A gente tá tudo bem? Eu sempre falava, você ligou faz 20 minutos. Eu não tinha culpa, isso é o negócio. Eu não tinha culpa de estar trabalhando. Você ligou faz 20 minutos. Eu não comi, pelo amor de Deus, eu não vou atender mais. Assim, chegou um ponto que as pessoas falavam, eu não vou atender mais. Então, olha a primeira balança que a gente tem que equilibrar. Né? E uma coisa assim, o que me melhorou como profissional é que eu acho que a hora que eu tava ali, eu tinha que entregar em menos tempo, porque eu diminuí minha carga, né? Mas eu tinha que entregar tudo que eu podia em um tempo menor. Então eu tava lá, eu tava trabalhando e eu tava milhão. Louca, assim. Pra render naquele período que eu tava lá. Mas eu tava feliz também. Porque é uma coisa que é como se eu descanso trabalhando, muitas vezes, né? Então, é muito louco isso, né? Que a gente vai... Incrível, né? A ponto de... Chegou uma época, assim, eu fui reduzindo em número de plantões, apesar de ser intensivista, porque aí eu fui entrando pra gestão e tal, mas eventualmente eu ia dar um número e falava, tá bom, vai se divertir. Então, mas eu acho isso muito legal. Porque às vezes eu tô trabalhando muito, e as mãe, eu falo, mas olha que gostoso que a mamãe faz. Eu achei uma coisa que me dá trabalho, mas que eu amo fazer e que, além de tudo, me remunera. Quer dizer, é muita coisa boa junta, né? Assim, olhar o lado meio cheio do copo também, Exato, porque para elas é importante isso, né? Não ficar com aquela ideia, eu nunca gostei, não, tem que trabalhar porque senão você não vai ter tal coisa. Não tem tal coisa. Não é isso. Isso está atrelado, graças a Deus. Mas é tão gostoso e eu quero que eles levem isso, o quanto eu gosto de fazer o que eu faço. Eu gosto de estar com eles e muito. Quando eu tô com eles é perfeito. E eu falo isso pra eles, assim, desse gostar de trabalhar, de que é um momento que eu converso, eu troco. E é isso que eu ia falar. Mas assim, gerenciar essa gestão me tornou uma gestora profissional muito melhor. Porque aqui sim. É um incêndio que às vezes, né, é um atrás do outro. E de uma Maria para outra foi bem pertinho, igual dos meus, né, do Gui e do Fê. Elas têm 2 anos e meio. 2 anos e meio. O meu foi 1 ano e 5 meses. Com 6 meses eu tava grávida. E aí até o meu marido, né, foi muito engraçado porque eu não menstruei de uma gestação para outra. Porque eu amamentava, né? E aí eu ficava naquela coisa, estava amamentando e tal. E amamentação exclusiva, né? Não tem como, não vou. Entrou a papinha. E aí, eu sou uma pessoa que não tem sono. Assim, hoje em dia eu já tenho mais, né? Mas eu nunca tive, assim, problema com o sono. E me dava aquele sono tão gostoso, sabe? Que só a gestação dá. E aí eu falei pro Bidu, vou falar Bidu, né? Ele falou, Du, traz pra mim um teste de gravidez. Ele falou, você tá louca? Você tá... Eu imagino. Bidu, eu imagino, tá? A gente nem tá dormindo ainda do primeiro. A gente já tá emendando, você já tá querendo o segundo. Eu falei, traz o teste pra mim. Aí eu trouxe, fiz lá o xixizinho, ficou rosinha bem claro. Ele falou, e agora? Eu falei, não tem e agora? Não tem rosa claro, rosa escuro. A tonalidade não tá descrita ali. Não tá. Tá, aí ele saiu, comprou 5. Aí eu fiz... Não tinha nem xixi pra fazer. Aí eu peguei todos assim, ó. Qual a dúvida, né? E aí no dia seguinte ele ia ter treino, porque ele treina muito também. Ele é da mesma... A gente é muito parecido, assim. A gente gosta de trabalhar, equilibra também. Ele treina bastante, enfim... Muito parceiro, assim, comigo. Eu acho que isso ajuda muito, no caso. Demais. Claro que cada um tem uma realidade e eu acho que tem como se adaptar em todas, mas você ter um parceiro faz diferença. E ele é. Só que aí no dia seguinte, no dia que ele ia treinar, aí ele falou assim pro personal, falou assim, hoje não vamos treinar, hoje vamos conversar.
porque a Genli nem tava dormindo. E aí, só que aí quando vem o segundo, e é muito engraçado, porque aí eu já tinha uma rede de apoio, eu já tinha uma funcionária, tinha babá. Só que uma semana antes de eu ganhar o segundo, a minha funcionária que trabalhava em casa quebrou o braço, e a babá, ao invés de eu entrar em crise, ela que entrou em crise e falou que não dava conta de 2. Assim. Ah, que bom. Aí... Então começou, né? Sua vida de gestora começou aí, assim. E eu lembro que quando eu fui pra casa, eu falei assim, bom, não vou me desesperar, porque eu vou estar com 2 bebês, né? Um que exige de mim e que é um recém-nascido. Aí eu falei, bom, se chorar, eu vou acolher o mais velho, porque o mais novo... E isso acho que vai moldando a característica deles, né? Não, eu acho que eu sei, todo mundo fala assim, mas se você tem coragem, o quanto é mais fácil o segundo e as pessoas. O terceiro, vai ficando muito mais fácil. O terceiro eu esqueço às vezes, é brincadeira, Vini. Não, o meu terceiro nasce no dia que decreta lockdown. Porque, não sei se, né, na época da pandemia, a gente parou 15 dias. Não, em 15 dias tudo volta. Não sei se você lembra disso. Na sexta, 3 de abril, decreta lockdown e a bolsa, rompe. Então, eu tinha uma no segundo ano do fundamental, uma acabando a educação infantil e um recém-nascido e um homeschooling, né? Sim. Eu já não era mais CLT há muito tempo, então, e o trabalho, que tinha que continuar, mas aí, como eu já estava na gestão, existia a possibilidade do home office para algumas coisas. Quando era presencial, era montando o serviço Covid, né, em vários lugares do país. Então, e aí tinha hora que eu falava assim, e às vezes eu me pegava... Principalmente eu era muito com a relação da escola, assim, né? Meu Deus, minha filha não vai ser alfabetizada. Por que a gente E aí eu destruí a sala de TV, eu fiz uma sala de aula, tirei televisão, grudava as coisas assim no painel, deixei um espaço para elas. E às vezes o meu pai, o que você tem? Eu falei assim, elas vão ter déficit. Meu pai assim, 100% das crianças vão ter, o que você está se cobrando? E aí eu queria que uma aprendesse pelo menos a ler e escrever, que a outra já tivesse... melhor na escola. Pronta, e o recém-nascido amamentar. Você não tava. Chegou uma hora, juro, que eu falei, gente, se eu não respirar agora, eu não sei o que vai ser, porque aí depois as coisas foram caminhando e a gente vai aprendendo, mas é por isso que assim... Parece que foi outra vida isso, né? Não, total, que loucura. Aí no olho do furacão, porque eu já trabalhava montando serviços médicos, então tinha muito serviço, não tinha médico, era gente que você ia... ver, enfim, muitas vezes eu tive que assumir para poder montar, então eu entrava em casa, entrava no banho com a roupa que eu tava com medo de passar, né? Sim. Mas eu acho que se eu tivesse um só, eu tinha pirado. Sim. Porque a gente isola, né? O primeiro filho é aquele que você quer pôr a tampa, assim, da rosa, da vela, sabe? Aquela coisa, e deixar, eu brinco, aquela cúpula de vidro e deixar. Então eu tinha, mas com 3, não. Se eu pirasse, acabou, né? O que você ia fazer? Assim? E um educava o outro, né? Exato. Tem essa. As meninas com 2 meses do João queriam fazer ele andar. Então, assim... Fácil. Pegar fácil. Era uma coisa maravilhosa. Eles cresceram. E aí, pra ele, foi muito bom, assim, né? Que perfeito. Nasce pronto. Eu nunca coloquei uma colher na boca do Vini. Tipo, de alimentar, nunca. Porque os meninos faziam. Não, porque ele já tinha que fazer sozinho. Porque se ele não fizesse, não ia ter que fizesse ele. É isso. Porque como a gente foi nessa coisa de crescendo clínicas também, acho que é até legal a gente entrar como que foi o crescimento, a transição, enfim. A gente tinha que administrar as clínicas, porque também os médicos não estavam trabalhando na época da pandemia, estavam online alguns. E a gente tem 80 funcionários que eu não queria mandar embora ninguém, entendeu? Então... A gente tem uma rede que eram 7 clínicas na época, enfim, e a gente estava naquela coisa, não vamos mandar embora ninguém, como que vamos fazer? E começamos a pensar também, foi o teste de Covid, que a gente ia até a casa das pessoas, a gente teve uma equipe que foi bem parceira para que tudo fizesse dar sentido e continuasse, e a gente conseguiu manter todo mundo. E durante um período longo até que foi, mas foi uma época que a gente cresceu muito também. Que legal. E a gente tem que ir sempre ajustando, né? Porque eu acho que na hora do sufoco que a gente tem que se diferenciar. Porque
a gente tem que ir recalculando as rotas, né? Durante... Exato, não tem jeito, senão você não... Tudo, senão fecha e cada vez que a gente vai aumentando o padrão na vida, né? Assim, vamos dizer, padrão, digo assim, escola para 3, é o clube, é tudo. E conforme você vai aumentando os contatos, né? Parece que por vai 5. aumentando os seus custos. Então, assim, não tem como você reduzir trabalho no momento em que você está crescendo. E eu acho que a gente foi criado numa época, e isso tem mudado muito, e eu acho que é até muito bonita essa visão agora que vem de você dar mais prazer para você mesmo, né? Que a gente vê isso, uma tendência do fitness, e o pessoal é muito do prazer mesmo, de viagem, de curtir a vida, de pensar no momento, mas a gente não foi criado assim. A gente foi criado, e eu tenho muito isso enraizado. Ainda mais com as nossas raízes. De que o trabalho é que dignifica, de que não tem como você ganhar dinheiro se não for trabalhando, né? E isso... A gente vê muito joguinho. É a verdade. É a verdade, assim, é isso. Me desculpa, mas isso. Essa é a realidade. É não tem segredo, gente. Não. Essa é a fórmula de sucesso. Não o que tem. eu acho que acontece hoje são ter novas profissões. Sim, novos caminhos. E talvez essa história da pessoa mais nova se impor mais limites. Sim. Mas toda vez que você se impõe mais limites, você se limita também. Eu acho que é uma balança aí que Perfeito. é mais difícil ainda de equilibrar. Perfeito. É claro que, gente, a gente tá aqui porque a gente tenta equilibrar, inclusive, a balança do lifestyle, do bem-estar. E a gente gosta. Exato, a gente né? treina que ninguém não faz. A gente faz aquilo que gosta e passa isso para os nossos filhos, eu sei, Todos né? treinam. Porque, exato. E não só de treinar, mas cobra. assim, treinam aquilo que elas gostam. Sim. No começo, todos fizeram o mesmo esporte, mas hoje uma dança, outra ginástica. Mas assim, não ter esporte. Isso não faz condição. parte. É condição. Exato, é pré-requisito básico. Porque eu faço, meu marido faz muito. E fazer tudo. Estudar e são coisas que a gente passa, que eu não cobro que estude, ela me vê estudar, né? Então eu cobro compromisso, né? Exato, eu não cobro que vá para o esporte, ela me vê treinar, me vê ter uma preocupação com uma vida a saúde, saudável, com a alimentação, né? Com tudo. Porque lógico que a gente gosta de sair, a gente gosta de se divertir, tomar alguma coisa assim, só que não é a nossa rotina. É isso que eu ia falar. Eu não sou não, os meus não comem isso. Mentira. Eles não são, eles convivem em qualquer situação, né? Adoram uma tranqueira, mas não tem no dia a dia, rotina. É diferente. É assim que a coisa flui. Mas essa história eu acho muito legal a pessoa saber equilibrar. Talvez a gente vem de uma visão onde os nossos pais não se equilibravam, eles se doavam 100%. E não foi diferente. E assim, eu acho que e essa é importante, e a gente tá se aqui, tiver né? médico novo assistindo a gente, é importante entender que a fórmula continua sendo essa. Você não cresce se você não se dedicar muito. E não tem aquela coisa mesmo do horário, e não tem até hoje. Então, assim, eu termino do trabalho, mas eu continuo trabalhando. É isso. Trabalho não acaba lá, não, né? Por exemplo, não acabou o plantão e acabou. Se o paciente estiver lá, você tem que dar Você passa o plantão, mas você está assumindo ali o caso, né? Quem é comprometido volta preocupado, volta pensando se fez tudo o que tinha que ser feito, porque a gente se questiona muito, ainda mais dependendo da especialidade. O que eu acho que mudou é que, claro, eu trabalho com muitas equipes, né? Monto muitos, então assim, tem vários perfis, mas aquela ânsia do vou ficar direto 120 horas, as pessoas hoje passaram a se preocupar um pouco mais com isso, e até mesmo as chefias de residência. Então, eu acho que todo extremismo tem que ter um filtro, né? O que a gente tirou disso? Esse equilíbrio melhorou, o quanto as pessoas... Mas eu acho que importante é que a base quanto mais você se dedicar, mais retorno você vai ter. Isso não muda pra nada, assim. Mas eu quero ser youtuber. Tá bom, você vai ter que se dedicar muito para aquilo que você faz. Não vai ser do dia pra noite que as coisas vão acontecer. Não é clique aqui exato. E o dinheirinho vai subindo, multiplicando. Não. E é isso, eu acho que a gente vai aumentando as nossas exigências. Os próprios meninos, eu quero isso. Tem hora que dá, tem hora que não dá, principalmente numa família grande. Porque meu amigo tem... Meu amor, eu não vou te comprar uma bermuda de R$1.500, entendeu? Não vou, porque eu não sou assim. Tem coisa que eu acho que faz sentido, tem coisa que eu acho que não faz sentido. Se for uma coisa que vai te agregar, alguma coisa assim,
ok, você pode ter determinada coisa, mas você vai conquistando também. Exatamente. Tá? Agora, até suspeitos. Meus já tem até mesada, aprendem lá o que aprende eles têm a gerir o negócio. Pelo menos a acompanhar uns juros o ali. O meu é programa Smiles. Pode falar Smiles? Pode. E aí é programa de pontos, entendeu? Terminou ali com determinado ponto, cada um tem o seu... Isso, cada um sente qual que é o seu real ali movimento. E entender a necessidade, é o que eu falo, assim, a gente se dedica pagando boas escolas. Sim. E eu cobro mesmo que tenha desempenho, é claro que... Agora, mas é claro que eu estou lá para as dificuldades também, eu me cobro. Estudo junto se precisar, fico até, vai fazer trabalho também. Muito, eu tento tirar um pouco. Até a hora que dei para cá, mas, por exemplo, a minha filha mais velha sentiu bem do Fundamental 1 pro 2. Né? Quando foi o seu 7º ano mais. E não tem problema. O que precisa? Vamos fazer? A carga horária é extensa. Então tá. Então eu tô aqui assim. O que você precisa? Vamos. Ai, hoje precisou acabar de madrugada. Eu tô junto com você. Agora a nova moda é dizer que eu sou exigente. Mas eu sou. Com certeza. Sou mesmo. Mãe, você é uma das mães mais exigentes. Obrigada. É isso, e acabou. E não vai fazer mal, né? Assim, aí lá em casa... Mas eu também sou parceira, exato. Sou exigente, mas tá bom. Mas então, na hora Mas tá funcionando, tá funcionando, tá dando certo. Mas não tem, e eu acho que o mostrar... E aí, o que eu falo, assim? Mostrar que quando você tem apoio, e você tem resultado, você, né... Ele no fim do ano, o que seria o resultado para eles? Pô, no fim do ano consegue fechar, passa antes, tá tudo certo, você já chegou no outro ano em outubro, novembro. Isso é o primeiro resultado que eles vão ter na vida. Que é a amostra do que? Fazendo, se dedicando, o resultado vem. Então tem que ter, não é essa de... tá tudo bem, né? Deixa, tá... Não, lá em casa tem muito essa. Sim. Em casa também não. Em casa também não. Tem muito essa. E mesmo porque assim, eu acho que até por a gente ter que gerir 3... A gente não passa muito a mão na cabeça, pelo menos em casa eu cobro. Eu acho que eles têm que ter essa coisa do acolhimento, né? Saber que sabem que são amados, mas assim, não fico... Ai, bonitinho, bibibi. Não, em casa a gente tem regras, tem que cumprir algumas coisas. E lá em casa, assim, mais que eu é o pai ainda. O Silveirinha, ele gosta de uma regra. É o Silveirinha, gente. Então, e é isso mesmo, mas assim, não tá errado. Também. O que a gente faz é que às vezes um é mais... Sim, outra também. Sempre... Catinha, hoje tudo que eu leio é disso, essa gestão. Então, até adoro ler sobre... Trabalhar a inteligência emocional, sobre garra, como você estimular o seu filho. Como você não interferir a ponto de fazer por ele, não deixar ele resolver questões. Então, assim, questões de escola, tudo, a gente espera primeiro qual que é a postura. E eu não vou na escola resolver problema, a menos que eu veja que seja... E nunca fui mesmo, porque... Eu sei, a gente sempre fala em casa, vamos empoderar aqui para que ela aprenda a resolver. A menos seja muito grave, aí é diferente, né? Tem situações que não tem jeito, gente. Tem situações que você tem que ir. Mas o trabalho que a gente tem é empoderar os nossos para que eles sejam adultos que consigam se resolver. E dar uma base forte, porque a vida bate, né? Exato. A vida bate, e bate o tempo inteiro. E aí a gente tem que ter essa coisa de como reagir, de como se posicionar. E claro que às vezes precisa de um suporte, né? E para isso que a gente tá ali. E a gente tá lá, a base tá lá. Eu acho que é isso, saber que a sua base... Hoje, a minha base tá lá também. Eu tô falando isso porque eu sei o quanto a base dos meus pais... Exato. Onde veio. E eles são o meu alicerce, com certeza. Sim, com certeza. É onde a gente... É a nossa fuga. Exato, é a minha fuga. Total, assim, meu... Sabe, é onde que eu quero tocar a campainha lá, que fala, olha... E tá lá, eu preciso de 5 minutos, é lá que eu toco. É lá. Às vezes só sentar, já traz aquela energia. Então, assim, eu quero que eles tenham isso, os meus filhos tenham a mesma coisa, mas que tenham condições de encarar, de sair, de fazer uma faculdade fora, se for. E quantos problemas não vêm quando você tá fora e que você não vai adiantar. Então, que tenha essa base desde cedo. Então, eu acho que muita coisa, muito... mimimi, dá para ser melhorado e dá para ser equilibrado. Não precisa ser igual antigamente, 100% igual foi. Sim, mas tem que ter um... Mas essa história de criar tudo raízes bem, ali. Você foi mal, tá tudo
tudo bem, desencana. Não tem essa, não. Vai lá no tudo. Olha, vamos tentar ser apoio. uma coisa que eu sempre falo assim, eu vi que você se dedicou, você foi Sim, aí sim. tá tudo bem. Eu não sou a mãe que cobra 10. Eu não sou. Não exato. Sou. O que eu cobro é esforço. Eu cobro, exatamente. Agora, mesmo com esforço, então vamos achar onde é que tá. Aí é diferente. Agora tá lá, na molezinha. Exato. Não, para com essa palhaçada. Amiga, e como é que foi essa história da mudança pra gestão, assim? De você dar o ligue que você falou, não, é isso que eu quero fazer porque você saiu do intensivista, né, pediátrico, que é uma carga super também pesada, mas é gratificante. E quando que foi que você falou, não, vou fazer essa transição, ou foi natural que foi acontecendo? Foi muito natural e não programado, como a maioria das coisas da minha vida. Mas eu acho, uma vez eu estava no podcast, me perguntaram isso, e falaram assim, acho que eu sempre, no fundo, fui gestora. Eu fui presidente de diretório, né? Eu sempre gostei dessa história de liderança, mediar conflitos, enfim. Daí quando eu acabei a faculdade, eu não fui direto para a residência, eu fui para o Exército. Eu fiquei um ano como médica lá. E lá, eu também, com o tempo, eu já organizava, né, os médicos, a disposição deles, enfim, o que fazia. Daí eu entro na pediatria geral, um pouquinho depois eu fiquei responsável por escala, por distribuição. Então, eu acho, Katinha, que tem uma coisa que... eu sempre tive uma liderança natural, de alguma forma, né? E aí eu acabei pediatria, fui fazer UTI pediátrica. Quando eu acabei a pediatria geral, eu casei no final do R2, né? Da pediatria geral, novembro. 2010. E aí, 2011, 12, eu vim fazer UTI, mas a gente morava em Santos. Eu fiz pediatria geral lá, no HGA. E depois vim fazer UTI em São Paulo, mas aí morando em Santos, casada, e era muito fácil, porque eu vim fazer UTI no Jabaquara, então era muito... Então, mais perto do que atravessar... Do que se eu fizesse Zona Leste em São Paulo, assim, era muito tranquilo. E aí, quando acabou, aí engravidei, em junho. E aí eu acabei a UTI pediátrica grávida, mas eu já trabalhava em outras UTIs, né? Já estava inserida nas equipes. E quando eu voltei da Malu, eu não quis... A gente morava... Aí, eu não fui de Santos para São Paulo depois de ter a Malu. Eu tive a Malu em São Paulo. Nós fomos de Santos para Campinas. Porque aí quem recebeu a Malu, Silveirinha que foi. Então a gente foi de Santos para Campinas. Eu tive a Malu em São Paulo e fui. Mas a minha formação era intensivista, eu já estava inserida em equipe. Quando eu já tinha, né? Eu queria continuar com a minha equipe aqui. Sim. Então quando eu voltei. Aí eu pegava, vinha com a Malu de Campinas para São Paulo, ia para o plantão, de madrugada alguém segurava, voltava para amamentar e tarará. E aí, naquela vida confortável que eu tinha, porque eu tinha um duplo vínculo, CLT e tal, quando eu voltei, que eu vi que eu estava deixando ela chorando por conta de amamentação, mesmo eu deixando leite, eu estava sobrecarregando a minha mãe, tudo, eu pedi demissão. E aí, eu lembro que eu falei... Você tá bem, tá estabilizada? Não, eu pedi demissão. Na época, estava montando, uma colega da equipe estava montando um serviço, eu entrei, eu me distribuí em plantões, voltei para dar plantão onde eu fazia residência, estava precisando, tinha uma vaga também, e aí eu não dava para ser uma carga de assistência, porque eu vinha de Campinas, ficava 2 dias aqui, voltava para Campinas, ou seja, aí eu comecei a ter uma vida que eu vinha para cá, voltava para lá, e não sei o quê, 2 dias aqui, 3 lá, e começou a bagunçar tudo, né? Sim. Porque aí bagunça casamento, bagunça... E aí eu saí disso e pedi demissão. Nesse lugar que eu entrei, assim que eu pedi demissão, um tempo depois eu fui chamada para ser diarista. Então eu já fazia o horizontal. E em paralelo a isso, meu marido pediu transferência para São Paulo. Então eu pude assumir. Já a gente ficou 2 anos lá e voltou. Daí, onde eu fazia a residência, terceirizou. Daí eu pedi demissão por conta da primeira filha, olha só. Quando eu falo que foram eles, foi por causa dela eu pedi. Daí graças a Deus, porque aí eu fui a diarista. E aí depois já surgiu a oportunidade de montar uma enfermaria como coordenadora, então eu fui indo nos degraus. Daí, onde o hospital que eu fiz a residência e ele terceirizou, eu já tinha saído, porque já estava em vias de terceirizar, as pessoas foram aposentando, já não tinha mais gente. Quando ele terceirizou, a empresa que terceirizou, eu voltei como coordenadora. E daí eu já assumi a coordenação. A gente já estava em São Paulo e a gente estava em São Paulo, mas o marido precisou ir para o Rio. Porque, né, minha vida tem... Não, para que facilitar? Então, eu fiquei com as crianças, assumi essa coordenação, fiquei com elas em São Paulo, meu marido ficou no Rio 2 anos. E aí, nesse lugar de coordenação, um pouco antes
Aí nisso eu tinha assumido uma outra UTI no ABC que estava abrindo. Aí eu comecei nessa vida, coordenando dentro da minha especialidade, né, unidades. E aí, um tempo depois, um pouco antes da pandemia, aí com a Duda foi a questão de eu aceitar coordenar. Tá bom. Então eu estava grávida da Duda, aceitei a coordenação. Um pouquinho depois assumi. Ou estava diarista, enfim, fui assumindo. Sim. E aí engravidei do João. Você já estava inserida 2019, já. O Silveira já tinha voltado para São Paulo. E foi uma fase assim, a gente estava reformando, a gente tinha comprado a casa, e a casa assim, precisou reformar, não foi que precisou reformar, sobrou uma escada só que tinha da casa. Bem no auge, que não tinha nada nem parede, eu engravidei. E aí... Para facilitar mais uma vez. Super tranquilo. Mas aí eu já estava, acho que, indo para o 7º mês, terceirizou por uma empresa que me chamou para fazer a diretoria médica. Diretoria de serviços médicos. E aí, numa época... Só que eu tinha um obstáculo mecânico, né? Tinha um presentinho. Assim, ali eu tava... E eu sou muito grata, porque eu fui contratada grávida, de 7 meses, prestes a sair, né? Não por estar grávida, mas por eu tava... visão, por todo o currículo ali que você já tinha. E eu sou muito grata às pessoas que me chamaram, realmente. E lá eu assumi, e era uma época de muito serviço médico. Então tinha, sei lá, 14 espalhados, assim. Então, e aí eu tive o João, fiquei 2 meses no home office ali, daí já fui voltando, já tinha problema. E quando ele tinha 5, 6 meses, eu já estava no Mato Grosso, montando UTI Covid, montando UTI pediátrica. Só que eu assumi uma coisa que eu nunca tinha feito. Sim. Porque uma coisa sou eu montar um serviço da minha especialidade na cidade em que eu estou. A outra é você montar um serviço em outro canto, de outra especialidade. Com profissionais que você não conhece, da onde que eu vou pegar. O que eu vou fazer? Aí... Mas eu fui encontrando meios, você vai aprendendo. Errei muito. Ah, sim. Mas quando você encontra o caminho, porque é uma frase da minha vida, Kátia, tudo que você tiver de desafio, encontra um caminho que você chega lá. Mas eu quero conversar com o presidente da associação. Encontra um caminho. Exato. Né? Você vai chegar lá. Às vezes vai demorar mais do que você imagina, mas você vai chegar. E aí foi indo, e com o tempo, e é onde eu estou até hoje, né? E aí depois disso surgiu... Aí, com muitas e muitas dificuldades, montando serviço para lá, para cá, apanhando, aprendendo, levantando, caindo, fazendo de tudo, surgiu a ideia de ajudar pessoas que fossem começar como eu comecei, sem saber nada, diminuindo as dificuldades dela, que foi abrir o canal Gestão Prática de Serviços Acelerar o processo, né? Para facilitar. Encurtar o processo. Exatamente. Porque a gente bate muito a cabeça, muito. Né? E aí o canal é prático mesmo, gestão prática. Diminuir as dificuldades que eu passei. Sim. Através das dificuldades que eu passei, na verdade, minimizar do outro, né? E ele foi indo, e o canal foi muito engraçado, porque eu desenvolvi uma metodologia para conseguir trabalhar. Então, eu faço isso em todas. E o canal começou com essa ideia, a metodologia estava no papel. E quando eu fui falar com os meninos do YouTube, eles, que legal. Ele grava e manda pra gente. Eu gravei os primeiros achando que estava assim, eles assim, nossa, não tem nada a ver com o YouTube. Tanto tempo, não consegui. Errei o caminho. Errei a rota. O que faz? Redireciona, né? Isso. E aí foi indo, e hoje é muito gratificante, porque quando o colega Você gosta liga, de fazer, gosto, e assim, mais do que gostar de fazer, porque a gente tem ajudado. A gente não nasceu na época que faz, grava. Não, né, gente? Depois a gente vai contar como foi pra fazer isso aqui hoje. Não, a gente tentando. Mas, diferente dos nossos filhos, se tiver gravar um vídeo, eles saem dançando ali. Agora, mas depois que eu passei a ter retorno dos pares, falando, obrigada, era isso que eu precisava, não sei o quê, como é que você pode me ajudar? Assim, aí sim, aí o meu propósito estava cumprido. Mas foi assim, nada programado, Kátia, nada. Natural. Mas a demissão eu pedi quando eu vi que eu estava com a minha primeira filha precisando, ia ficar na madrugada triste. Depois eu aceitei ser diarista grávida da segunda, onde o horizontal ia ser melhor, daí a gente veio para São Paulo. E aí eu assumi a diretoria grávida do terceiro. Então, eles vieram pontualmente com evoluções profissionais na minha vida. Isso é muito legal. Eu acho que isso vai acontecendo, vai acompanhando em todas as esferas, né? Todas. E é isso. E nunca deixou de treinar, nunca deixou de curtir, de sair. Nunca deixei de claro, não é curtir, não ter problemas. Ai, curtir sair. Não posso Eu exagerei. A gente consegue, mas assim, tem fase que é zero, eu falei? E volta. Gente, não me convida mais para grandes eventos durante a semana. Por favor, não é. Eu não consigo mais. Ainda mais em vida de dermato, a gente tem evento
todas as semanas se sim, deixar. Tem essa. E tem coisa que é importante pro representante. Eu não consigo mais ir, isso é fato. Acaba com o meu dia seguinte. A gente só não contou a idade no começo, né? Não. Gente, é 40 a mais ali, ó, acabou. Então esse ano eu tô com 44 anos e essa semana mesmo a gente resolveu ir no show da AC/DC. Sim. E o dia seguinte? Dia seguinte, eu tô até hoje sofrendo. A maquiagem estava... Não, eu treino às 5:30 da manhã ali na sexta-feira, então... e fora isso, trabalhar dia seguinte. Eu gosto de estar inteira no dia seguinte. Então, a gente foi recentemente num aniversário de 50 anos que começou às 4 da tarde, 10 horas terminou. Eu falei, gente, isso é vida, entendeu? Eu a gente não descansar. precisa mais. Você acorda bem no dia seguinte, você faz as coisas. Isso é uma coisa que mudou muito, né? Antes, bom, época de faculdade nem fala, chegava 5 horas, 7 horas eu tava no hospital, nunca deixei Quando não era de... direto, era só o tempo de... E por mais que eu estivesse sozinha, em Santos e tudo, eu sempre tive essa coisa da responsabilidade. Sim. Hoje mesmo, não chega antes das 8:30, 8 horas eu tava aqui na porta. Aí, fiquei lá esperando meia hora. Aí ela me ligou 8:30, eu, não, calma, já vou chegar. Eu assim... essa coisa do... Mas e você, Kátia? Como que você foi? Porque lá atrás você queria ortopedia, que eu lembro. Tem isso, né? Eu prestei, tudo que eu coloquei era por ortopedia, quando eu fui prestar residência, né? E foi muito engraçado que eu acho que, sem essa coisa de disputa de gêneros, porque não é muito o objetivo, e eu sempre me dei bem, sou criada por ortopedista, tenho irmão ortopedista, então eu tô acostumada com ogrices dentro de casa, com todo respeito, mas isso é verdade. E o recado do coração. Recado do coração, Não, e nunca tive problema, sempre me dei muito bem. E acompanhei sempre a ortopedia, ia nas cirurgias com meu pai, enfim. E nisso eu fui chamada para passei no ABC e fui para entrevista. Chegou lá, tinha um entrevistador, não vou nem citar nomes, enfim, mas fui lá, tinha um entrevistador, e aí ele falou para mim, primeiro ele falou assim para mim, isso não é cor de quem trabalha. Porque ele olhou meu currículo, né, Santos, e só que eu passei em primeiro ali, eu tava bem na entrevista. E daí pra baixo, você acha que você vai ser recebida aqui? Porque na época a ortopedia era cursado mais por homens, não tinha tanta mulher que fazia. E eu gostava da medicina sempre como um todo, o geral. E gostava da ortopedia, mas gostava de outras especialidades. Eu gosto de muita coisa, né? E faria muita coisa. E fiz bastante coisa também. Aí na entrevista ele tava lá, você acha que a gente vai estender um tapete vermelho pra você e tal? E durante a entrevista, eu fiquei pensando muita coisa. Se era mesmo ali que eu queria estar, se era isso mesmo que eu queria. Então, por mais que ele tenha sido... indelicado. Eu ia falar outra palavra, mas indelicado cai bem. Ridículo. Ali durante... Eu ia falar... Amanda, né? Vamos falar. Tá. E aí eu falei, será que é isso mesmo que eu quero? E aí saiu o resultado, eu passei... E aí até meu marido, o Paulo, foi junto comigo pra fazer... Tava tendo festa em casa, porque eu passei. Tava tendo pizza e tava minha família inteira em casa, esperando eu voltar de fazer a matrícula. Diga-se passagem, quando fala família inteira, assim, inteira, família árabe, né? Então assim... Não é que tava tios, um primo, pais, né? Então era... Quando eu falo um pequeno encontro, pelo menos 30 pessoas, né? Mais ou menos isso. Muita gente. E aí... Eu, no caminho, fui quieta para fazer a inscrição. E é sempre um motivo de muito... Porque é muito difícil passar nas residências, né? Então, era um motivo de muita alegria, enfim, orgulho, minha família, muito orgulho. E eu estava realizada que eu tinha passado. Então, para mim, eu estava ok. E quem não eu encontro a hora que eu estou fazendo a matrícula, mas com outra vibe, assim. Porque no final da entrevista, inclusive... Ele descobriu que eu era... Meu pai é ortopedista, aí ele descobriu que eu era filha do meu pai, né? Porque eu não falei em momento nenhum, até para não ter aquela coisa de... eu tô passando aqui só porque eu sou filha de um ortopedista, enfim, para não ter vínculo.
E aí, ele tava lá, ele falou, agora sim, vou estender o tapete vermelho, você é muito bem-vinda, tal. E aí eu olhei pra ele e falei, eu vim desistir da vaga. Ele falou assim, como assim você veio desistir da vaga? Você não pode desistir da vaga, vai ser muito bom, você vai fazer, tal. Eu falei, não, eu vim desistir da vaga. Isso, meu marido, que era meu namorado na época, tava esperando no carro. Você desistiu ali, bateu o insight ali, na hora, você foi pra assinar. Eu fui pra assinar. E aí, na hora que eu voltei pro carro, ele falou assim, melhor coisa que você fez, não tinha sua cara, tal. E aí, só que no caminho, já me bateu um desespero, porque a gente tem aquela coisa de não decepcionar. Sim. Né? Esse é o peso de você ter uma base forte também, né? A gente se cobra muito pra... Sim, e meu pai, aquela coisa do orgulho, a filha, tal. Vou chorar, posso chorar? Não vou chorar. Aqui, gente, naturalidade, vai ter de tudo, vão ter risos e lágrimas. Tô brincando, eu dou risada, eu lido muito bem com isso, mas tem isso, né? E aí, quando eu cheguei perto do meu pai, porque eu falei, é pra ele que eu tenho que falar, aí eu cheguei e falei assim, desisti da vaga. Ele falou, o quê? Eu desisti da vaga. Ele só olhou pra mim e falou assim, você é um imbecil. Na hora, assim. Mas depois, na hora, né, aquela coisa, já comi a pizza, lógico, já tava ali. Mas ali, aí depois passou um tempo, até a Danizinha, uma amiga nossa, falei, Dani, o que você vai prestar? Prestando dermato, né? Onde que tem mais? Porque não tinha mais lugar para prestar nada. Eu já tinha escrito tudo. Para fazer as inscrições, né? Ela, tem essa daqui que é estágio tal, de dermato, que eu falei, vou fazer dermato. Ali, lá. E aí, comecei a estudar para prestar a prova, enfim. Ela é o estereótipo da dermato, gente, não tem o que. Sempre gostei. E eu falei, vou prestar dermato. E aí foi... E aí depois passou um tempo, meu pai falou, foi a melhor coisa que você fez. E foi mesmo, porque eu gosto muito, eu acho que na dermato eu consigo fazer a parte clínica, a parte cirúrgica, a parte estética, né? Então, o que a gente percebe é que muitas das coisas da dermato é um problema interno, aí vai de tudo, né? Vai desde a insatisfação com a sua imagem, com doenças, algumas autoimunes ou outra, mas não que o emocional seja a causa, porque a gente sabe comprovadamente que não é, mas como sendo uma chave que liga para muita coisa, né? Então, desde uma queda de cabelo, lesões em pele, e eu sempre acreditei no indivíduo como um todo. Então, eu sempre estudei muito, e muitas coisas que eu queria agregar, eu me senti um pouco limitada com as coisas que eu tinha. Então, depois eu fui estudar, eu fiz dermatologia, né? Depois fiz a parte de estética, aí eu fui fazer nutrologia, justamente porque eu acredito que a base ali, nutricional importa muito, e das deficiências e tudo, e como eu podia ajudar meu paciente. E depois eu fui fazer acupuntura, mas isso tudo com a clínica também gerindo muito, né? Engravidando, as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, engravidando. Lá no Labamba, equilibrando o que dá. Maridão, tudo ali. E aí eu fiz acupuntura para também entender o paciente como um todo, que eu acredito muito nesse equilíbrio, né, do yin, do yang, que a gente, para fazer acupuntura estética, eu tive que fazer todo esse ritual. E em contrapartida, minha irmã, que é minha sócia de vida, de trabalho, de parceria, de prédio, porque como uma família árabe, a gente mora todo mundo no mesmo prédio, cada um no mesmo bairro. No mesmo bairro. A única coisa é que a gente tem as regras, né, ali. Eu durmo mais cedo, cada um vai. O encontro da casa da minha mãe, e aí vai. Igualzinho. Mas a minha irmã é dermato também. E quando eu voltei de lua de mel, a gente começou a idealizar. A gente sempre sonhou em ter uma coisa junta e que fosse inovador, né? Eu, quando terminei a residência, eu fiz 1 ano fora. Então, eu fiquei na Espanha e na França e vim com algumas ideias, enfim, de num lugar oferecer saúde e que ele pudesse passar em todas as especialidades e ter bem-estar ao mesmo tempo.
Então foi uma época que a gente criou clínica e spa junto, uma época que não tinha. E isso acabou trazendo também um olhar, não é inveja, mas um olhar assim, talvez de competição entre outros profissionais. Inveja. É que ela não tem... inveja. Não, inveja. Assim, vamos definir. E que acabou mudando um pouco o meu trajeto. Tá. Então, na época, a gente atendia só particular e tinha outras especialidades, então, e tinha uma academia na clínica que a gente montou. E não tinha nada a ver com a clínica do meu pai. A gente montou num espaço que a gente alugou deles, enfim, mas que a gente conseguiu unir ali onde o paciente passava com a endócrino, com a cardio, com a dermato e fazia academia como um todo. E lá ele relaxava, então era um outro olhar, era uma outra visão, mas quando você é recém-formada ali, você tem medo do CRM. Então você tem medo de fazer qualquer coisa contra a classe. Então, e ser mal vista de alguma forma, porque a opinião do outro importa de alguma forma. Não, e não tem como, quanto mais nova, isso pesa mais. Não tem jeito, né? Porque você sempre fica ainda com aquele viés da dependência, da aceitação. Eu acho que hoje eu teria uma outra visão. Assim. Esse medo zero. Meu medo seria outro. Mas isso na época direcionou o caminho que a gente tomou. Só que tudo que a gente coloca muita energia, né? Que é pra fazer pra dar certo. Lógico. Né? Então, e quando a gente foi chamado no CRM por ter um spa, enfim, a gente falou, vamos sentar e ver o que a gente quer fazer. Então, é atender paciente ou é ficar com o spa? Então, apesar da gente ter as duas empresas ali na época, eu falei, não, é atender paciente. E nessa a gente acabou credenciando o convênio, veio o primeiro convênio. Que foi bom, porque isso acabou direcionando para um lado, mas inibiu o outro, né? Então, o paciente que ia lá com um perfil da qualidade, daquela coisa de você curtir o momento, de estar lá, não é o perfil que tá... Meu amor, eu tenho que trabalhar 15 minutos de consulta, vamos lá. Próximo. E nisso, a gente acabou credenciou um convênio, credenciou 2 e 3, e aí os contatos, né? Porque a gente tem que ir atrás do contato e o caminho para fazer dar certo. Então, aprender a ser vendedor. Vendedor. Coisa que a gente também não sabe. aprende, E aí né? a gente apanhou muito, porque todo mundo fala para mim, nossa, como é que você conseguiu credenciar tanto convênio? É impossível. É quase impossível mesmo. Então, hoje em dia, ainda mais, porque eles querem ter menos e manter o que tem, enfim. E aí a gente foi descobrindo quais que eram os caminhos, tomamos muitos golpes, assim, então nunca deu certo aquela coisa de pagar para ter, isso não existe. Você tem que ter bom relacionamento mesmo. Aliás, networking é tudo. Networking é tudo. E nisso a gente foi crescendo. E colocou mais médicos, e aí a primeira casa que a gente tinha, já com 10 consultórios, já não era suficiente. Aí a gente alugou 2 casas ali pro lado, ali na Santo Amaro, que é a Clínica Calai, e a gente teve a segunda casa. Aí depois acabamos abrindo uma outra clínica na Saúde. Depois abrimos uma de fisioterapia, que não era a nossa intenção, foi um credenciamento que não tinha nada a ver, foi errado, acabou caindo pra gente. Agora a gente vai montar. Também acho. E aí é uma clínica que hoje em dia roda quase 1.000 pessoas por dia, então é muito volume, com taxas baixíssimas assim de reclamação, mediante ao tamanho. Depois abrimos no Morumbi, erramos, fechamos e tudo mais, porque é muito distante e você tem que estar presente. A gente nunca conseguiu só delegar. A gente abriu em Santo André também, que é uma clínica que a gente tem, que às vezes a gente descobre que o menor é o melhor, né? E às vezes o mais trabalhoso. Né? Porque assim, ter coisa grande, gente, não é fácil não, né? Porque é mais funcionário, não é todo mundo que entra com aquele espírito da empresa que a gente coloca, né? Sim. Com os mesmos ideais, com as mesmas visões. Toda vez que se aumenta proporcionalmente tudo, né? Tudo. Os problemas, as dificuldades. Uma pessoa que ajudou muito eu e a Karen, um pequeno período que ela ficou na clínica, assim, foi a Bombom. Porque eu já falei isso pra ela também, que na hora a gente ficou assim, mas eu falei, ela me ajudou muito com uma coisa que ela falou. Aliás, Bombom,
Pra quem não sabe, a Bombom é da minha dermato turma, não é da turma dela, mas é dermata, dermato. uma irmã pra mim. Ela, o marido dela, Rachado. Tudo. Que eu amo de coração. E que o podcast, a primeira ideia que eu tive foi, eu liguei pra Bombom, o que você acha? Mas ela estava nessa fase da Kátia, começando, montando a clínica dela, não daria. E a gente também não conseguia conciliar horário. Mas, Bombom, você não ia deixar de ser citada nunca. Você ainda vai vir, né? Você vai te chamar aqui. E aí ela falou uma coisa pra mim e pra minha irmã, porque a gente tava crescendo muito. E aquela coisa, a gente ainda tava com aquela ideia do spa, sabe aquela coisa que ficou guardadinha ali? E a gente tinha um sofazão e tinha um monte de paciente às vezes que ficava em pé esperando. Ela falou assim, vocês estão crescendo como uma comunidade. Porque vocês estão crescendo de maneira desorganizada, desordenada. Porque a gente não sabia fazer aquilo. Tá. A gente foi aprendendo a fazer na raça, né? Ninguém falou pra gente, olha, gestão é isso, você vai... Não, aí na hora, deu aquele baque assim, mas foi a coisa mais acertada que alguém já me falou, assim. E eu e minha irmã, a gente sempre fala isso. Foi a virada de chave, foi essa frase. Porque não é todo mundo que te elogia que você tá crescendo. Exatamente. Entendeu? Então... Ela falou, e ela estava trabalhando lá na clínica e a gente atendia muito já atendia volume, já atendia... Então não era falta de paciente, nem nada disso, mas não adianta ter aquela estrutura linda e maravilhosa e um monte de paciente em pé esperando às vezes alguma coisa. Então tiramos sofá, colocamos um monte de poltrona, cadeiras e tudo mais e vamos ajustar, porque a gente estava com aquela ideia de dar a beleza e tudo mais... Mas não era aquele momento que a gente estava vivendo. Sim. E a coisa foi crescendo de uma forma que a gente não foi acompanhando. E a gente tinha pessoas muito amadoras. E não adianta, a gente tem que investir em pessoas. É o que eu falo, bom profissional. Assim como nós querem que você é bom, a gente é bom profissional, você tem que investir em bons profissionais para fazer aquilo que você não sabe fazer. Exato. Né? E a gente sempre foi muito de cuidar de tudo, de estar ali para tudo. E presentes, mas faltava, sabe, um computador, uma planilha, ver que o negócio não é ficar fazendo em papel, porque a gente pegou muito essa transição, né, do que era fazer, até o convênio antes, a gente tinha que fazer tudo no papel, entregar o faturamento, são coisas que a gente foi aprendendo, ninguém sabia fazer faturamento, hoje em dia todo mundo sabe, tem um departamento. E a gente foi setorizando, né, foi crescendo, é especialista disso, é a CEO disso, mesmo assim a gente tomou já vários golpes, né, histórias para outros dias, mas foi dando certo. E até a gente entender isso, que é um processo, levou um certo tempo. Então é isso, eu acho que a gente trazer para quem está começando uma outra visão e uma outra história, dá todo segredo, né? Exato. Acho que para a pessoa que está começando, hoje vê as novas dermatos, né? Que te olham já como referência, doutora Kátia. Entender o trajeto para hoje ela ser referência, né? E não quer dizer que parou aqui, né, Kátia? Não, porque hoje eu fiz a transição. Hoje eu tenho uma clínica em Moema agora, porque a gente também cansa assim, não cansa do trabalhar e de gerir e tudo mais. Mas a gente entende que às vezes você tá no lugar, dar uma atenção especial, conseguir entregar realmente o seu melhor e tudo mais, porque todo mundo já sai querendo ir pro particular. E isso, todo mundo já sai achando que tá pronto. E eu vejo que não é isso, porque... Todo mundo sai daqui querendo chegar aqui sem degraus, né? Eu pego muito recém-saídas, né, de residência e muito cruas muitas vezes, né? Sim. Que a gente faz um treinamento, eu falo assim, lá na clínica é uma outra residência. Porque não dá para essas meninas saírem dessa maneira e já começar a atender, às vezes, pacientes. Você precisa ter o contato, você precisa saber falar com o paciente, você precisa acolher o paciente, levantar para chamar, entendeu? E algumas coisas. Isso é importante, né, Kátia? Assim, não é só saber dermatologia. Não. Porque todos saem sabendo dermatologia. Claro que tem aquilo que você, os casos que você nunca pegou, e você vai aprimorando a dermato. Mas esse lado, para mim, ele é tão ou mais importante do que o lado teórico. É o você lidar com a pessoa.
né? Acolhimento, Sim. entender o momento da pessoa. Às vezes o quanto ela é difícil estar lá, porque tem que se expor. Sim, né? E é muito engraçado isso. Que as pessoas, dermato, não, dermato é Não. você ter condições de entender aquilo e melhorar a qualidade de vida daquela pessoa através do seu trabalho, mesmo se ela for lá por uma questão estética. É porque aquilo interfere tanto nela. Interno, é isso. Atrapalha às vezes E você entender se é o momento de você intervir naquela pessoa do estético. Exatamente, né? E quando é muito engraçado porque o paciente passou comigo isso geral, convênio particular, todo mundo chega lá e fica ou de cueca ou calcinha e sutiã. E todo mundo toma um choque, assim. Agora já não mais, mas falou, eu nunca passei numa dermato que me examinasse inteira, isso eu escuto muito. Então, assim, examinem, né? Olhem para quem está na sua frente, olhe... Porque às vezes o que é importante para ele não é para você. Essa semana mesmo, o paciente foi por estética, peguei um câncerzinho de pele. Isso acontece com frequência, né? Então, olhar para o outro. Eu acho que esse é o que a gente não pode perder com a medicina. Principalmente com essa coisa da inteligência artificial. Eu acho que em tudo isso é importante, né? Qualquer profissão, assim. E na medicina assistencial, não tenho o que falar, isso é premissa, né? Sim. Você cuidar do outro, assim. E a gente não julgar também. Sim. Eu acho que o médico novo, principalmente, julga demais, né? Escuta, Natural. né? Tem que escutar. Exato, então você vê, se trouxer para a minha especialidade, o julgar é algo muito importante porque é sempre um binômio, né? A pediatria não vem sozinha, não. Vem casada com os pais. Então, e quando você atende no início muito, que você faz porta, ou quem faz mais porta, né, se dedica a isso, você tem de tudo, né? Você vê, dependendo de onde você está, você vê realidades que são opostas à sua. Mas você não pode julgar, porque a realidade é tão diferente que se você quiser questionar o modus operandi que aquela mãe está conduzindo, não é porque ela gosta mais ou menos, não é isso, mas é porque o que ela ao redor pode. É diferente demais. Tem o que ela pode, tem o que ela aprendeu, tem o que ela cresceu, tem o que ela passa. É muita coisa, né? Então eu acho que o não julgar e tratar, fazer aquilo que... É claro que tem casos que aí são aberrações, né? É diferente, não tem... Nós somos seres humanos também, às vezes não tem jeito. Né, quando a gente fala, mais casos extremos, quando a gente fala de violência, enfim, coisas que são muito difíceis de lidar. Mas, no geral, no todo, a gente fazer aquilo que a gente se dedicou para da melhor maneira, sem julgamentos, né? Sim. Porque a pessoa, para estar lá, no seu caso, muito mais, porque quando a mãe leva a criança, é muito fácil tirar a roupa, é muito mais fácil. Mas quando a gente fala de um adolescente, quando a gente fala de um adulto que vai lá para se expor, às vezes é tão difícil, assim, tão difícil. Então, eu acho que essa essência não pode perder, não pode ser perdida, para nada, em lugar nenhum, né? Pra nada. A gente tem que ter um olhar sensível a isso, né? Porque a pessoa que está ali, às vezes ela quer te dizer alguma coisa e não está conseguindo, né? Isso me veio agora, assim, essa semana até, que foi um caso que mexeu um pouquinho comigo, porque é um paciente que estava em uso de Roacutan, só que primeira consulta ali também com o Roacutan, eu praticamente leio a bula, né? Porque é uma medicação, por mais que cada vez mais os adolescentes não querem mais tratar acne, eles querem usar o Roacutan. Muitas vezes chegam pedindo. Já chegam pedindo, já definidos. Igual não quer treinar, quer manjar. Igual quero manjar. A gente tava falando até disso. Quero fazer dieta, a gente tá um pouquinho. Manjar. Mas se precisar, já falei que se precisar. É diferente. Mas ele chegou pra mim na consulta com a mãe, obviamente, 14 anos. Então, ele tinha indicação. Porque também se não tem, eu sou a primeira que falo não tem e tudo. Não me apresentou nenhum distúrbio de comportamento, não tinha nada que tirasse ali, de colocar a mãe também super orientada. Mas eu falo assim, olha, se tiver alguma mudança de comportamento, se teve algum pensamento já de se machucar, falo de suicídio, falo porque, falar, né? Porque primeiro que parece que tá aflorado, né, o assunto, e porque tá na bula, né? Então, se eu não falo e ele lê, às vezes não tem a mesma visão. E já estava em alguns meses, já estava super melhor, veio comigo no retorno, a mãe estava um pouco preocupada, e a cicatriz? Eu falei, não, a cicatriz é uma outra parte e tudo mais, mas a gente está sempre na busca da perfeição. E a perfeição não existe, né? Então, a gente olhar...
adolescentes que fazem, às vezes, Instagram, que fazem YouTube, fazem diversas coisas e expõem uma realidade além do que é normal, eles estão na busca eterna. Daquela perfeição. Daquela pontual. perfeição. E olha que eu sou mãe de menina, né? É. Assim, então, e a gente tenta, mas assim, você mostrar que, meu anjo, vamos ver a realidade. Então, o aniversário da minha filha foi uma pool party, foi ali. futebol de sabão e piscina. Eu falei pra ela, então vamos ver todo mundo molhado. Sim. Pra você entender que, assim, né? Cada um tem as suas características. Desmonta ali. Não, ela já na sim. escola se vê assim, mas eu falei, essa é a realidade. Esquece Sim. aquela que se apresenta e que se destacou, porque fica toda, né, maquiada e filtro e não sei o que, quantas coisas. Olha aqui, eu acho que o importante é olhar que cada um tem a sua característica. E hoje em dia, isso eu acho que é o maior dos trabalhos que a gente vai ter, é tentar mostrar que aquilo que está lá é tão pontual. Não é o real, né? Não é o real, né? Então, assim, a gente surta diversas vezes, a gente... acontecem diversas coisas que tiram a gente, às vezes, do eixo, mas a gente tem que voltar ali pra casinha, né? E essa mãe me mandou mensagem essa semana, tava completamente perdida e me coloco, assim, super no lugar e ficaria, porque o filho tentou contra a própria vida. Então, querendo saber, enfim, sobre a medicação, porque eu mesma tinha falado que poderia, mas ao mesmo tempo que eu falo que esse não é o gatilho. Aliás, que não é... Tem que pesquisar outras coisas, né, mas que... Não é a única causa. Não é causa. E, sinceramente, eu não acho que a medicação influenciaria dessa forma, mas é uma coisa que tá ali na bula, enfim, mas que eu acho que teria outros gatilhos, e a mãe... Acabou que eu falei eu orientei o que ela tinha que fazer, que primeiro ia no PS psiquiátrico, enfim, ensinar o passo a passo ali, e que depois a gente veria, mas que suspenderia ali a medicação e tudo mais. Mas é pra gente, às vezes, se atentar com o olhar do outro, né? Assim, de tentar ler entre as entrelinhas, sim, que mesmo eu com 20 anos de formada, e por mais, né? Ainda sou surpreendida. Exato. Mas sempre estou na busca, eu converso, e isso às vezes pode estar dentro da nossa casa, então é uma coisa que a gente tem que estar sempre em alerta, né? A gente fica olhando o olhar do outro, mas é uma coisa que a gente tem que olhar para nossa casinha, fortalecer quem está ao nosso lado também, porque são coisas que acontecem. E esse né? é o legal da profissão, quanto a gente consegue, né, transferir ali, exato, para dentro de casa. Eu vivi muita coisa triste na UTI, né, mas alguns são marcantes, assim. Então, eu já tive criança que chegou em morte encefálica porque estava descendo a escada de Havaiana olhando o celular. Eu já, né? Não é. Então lá em casa é assim, não, celular na escada, ele já não pode, não existe. São coisas que a gente traz porque acontece. Então, até isso é rico na profissão, né? Sim. Quanto a gente pode prevenir algumas coisas dentro de casa, outras a gente é pego de surpresa. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é muito associada assim. Além de tudo só isso aí... O que mais você faz pra você? O que mais você... O que você gosta de fazer? Você sabe que assim, eu, desde pequena, assim, eu sempre gostei de dança do ventre. Pra mim, é minha terapia, né? Então, não consigo meditar, eu vou tentar. Sempre tento, falo, vou me eu não tenho paciência também pra meditar. A minha meditação é sempre ativa, mas eu preciso... A gente vai... eu também já tentei. Eu vou trabalhar isso, eu difícil, também. Eu descanso a mente, muitas vezes, fazendo. Cada um tem um perfil, e eu falo, não, tenta. Todo mundo fala, bem, tenta, você precisa de 5 minutinhos diário. É uma coisa que me estressa, porque eu fico tentando descansar, só que não consigo parar de pensar que eu tenho que descansar, então, enfim. Você se força. Eu me forço a um momento que medita né, eu já... eu já fico assim, querendo saber o que está acontecendo, eu já fui expulsa de aula de yoga, não dá. Eu tento. Mas, porque eu trabalho muito o corpo e a mente, a concentração, porque não é só sair dançando, você precisa estar concentrado, estar com o músculo contraído, estar com a respiração certa. Então, para mim, esse é o meu trabalho mental, que às vezes, por diversas razões, treino mais, treino menos, mas eu sempre tô com a dança e
E ultimamente, assim, no último ano, eu fiz um curso de formação em dança, então eu sou professora de dança agora. Oi, gente, dança se oriental. precisarem. Vou abrir ali. O próximo negócio a gente vai abrir um estúdio. Mas é porque lá a gente teve aula de árabe, porque pra mim essa coisa de remeter a cultura, as origens, sempre foi muito importante, né? Então, tem o meu lado espanhol, o meu lado árabe, bem tranquila, por isso que eu sou bem tranquila, né? São duas coisas bem leves. Mas, pra mim, é uma coisa que, tanto a dança quanto a musculação, né? Que eu falo que o meu personal é meu terapeuta também. Marcelão. E não me deixa... Marcelão. Marcelão. Marcelão, a gente conhece só das postagens. ele não deixa eu falar, isso é ótimo, né? Porque a gente vai focado ali no treino, então... Eu sou muito da rotina, eu gosto de rotina. Tá. Eu gosto de ter aquela coisa de fazer, de ter o horário para fazer e tudo mais. Então, o esporte é uma coisa que me ajuda muito. Lidar e estar inventando coisas com as crianças, do que fazer e tudo mais. Ver eles felizes, para mim, não tem nada ali, é outro patamar. Então, então... Vou nos treinos, vou nos campeonatos, né? Tento sempre estar presente, enfim. Mas eu acho que pra mim mesmo, o que eu faço pra mim é essa coisa de alimentar a minha essência com a minha origem, com as danças, coisas que me dão um tempo na cabeça, sabe? Eu acho que é onde eu desacelero. Porque eu tô sempre pensando como resolver alguma coisa. Você olha no celular, 300 mil mensagens do trabalho, enfim, e me desconectar um pouco com o celular é um exercício diário. Sim, e difícil. Difícil, é um vício, sim, assim, às vezes eu falo, não vou ficar vendo, não vou ter meu tempo, porque e são os momentos que eu nem levo, né, então academia, treinar, eu treino, enfim... Mas porque eu tenho que resolver muita coisa que está no celular. Então, eu não consigo me desprender dele. E até as liberações... Eu fiquei 10 dias sem celular porque ele quebrou, enfim, algumas coisas, e não podia ficar sem ele. Foi um caos, né? Porque tudo você precisa. Até acessar o e-mail, você precisa da liberação ali dele. Então, a gente vê como tem essa dependência, né? E cada vez mais. Então, os momentos que dá... Não dá pra fugir, né? Hoje faz parte, assim, a gente não vai... Eu também não consigo. E como é que... E pra você, assim? O que eu nunca abri mão foi atividade física. Assim, sempre gostei muito, né? Assim, sempre fiz muito. E pra mim realmente... Planta bananeira, tem que falar tudo que faz. Pra mim é fundamental, primordial, porque eu rendo menos se eu fizer menos coisas. E assim, isso é uma característica minha. Se eu fizer menos coisas, eu rendo menos. Eu faço muita coisa. No meu caso, eu fico muito no telefone, porque aí é falar com pessoas, é monte de serviço, você faz isso, faz aquilo, então precisa. Mas eu nunca... Então, mas eu, ao contrário de você, até tento ter rotina, mas eu nunca fui boa nisso. Mas assim, o que eu tenho que fazer no dia? O que acontece? Eu sempre fui muito desorganizada. Eu também. Muito desorganizada. Não, eu sou de horário pra treinar. Agora, eu sou um caos de organização. Então, coisas que eu faço, eu tenho até e aconselho as pessoas a fazerem, se elas forem. O que eu fiz? Eu aprendi a me organizar na minha bagunça. Então, assim, o meu dia começa, ou a minha semana vai começar, eu ainda sou do papel no caso de organização. Então, tudo tá escrito, Kátia, tudo assim. Tem que comprar um livro pra escola, não sei o quê. Aí tá. Aí eu volto no fim do dia e checo. Porque se eu deixei passar, e aí tudo, reunião com não sei quem, eu tenho que ligar para não sei quem, vou montar tudo, tá tudo lá. Então, se eu vou viajar com as crianças, tá no papel. Protetor solar, você não tá, eu esqueci, entendeu? Se eu não puser, beleza. Não. Hoje elas já montam a mala delas. Eu mas compro assim, também, eu tento anotar algumas coisas, mas eu sei na cabeça o que eu tenho que fazer também das minhas metas do dia. Eu não fico me cobrando, assim, eu não me cobro, mas assim, é pra eu saber, porque se eu não... Como vai surgir? Porque assim, se não tá escrito, vai surgindo coisa, então não tem... Porque é uma, né? Vai surgindo problema. Às vezes, eu chego no fim do dia, eu não fiz tudo aquilo que eu tinha que fazer. Vai ficar por assim, ok, mas eu tenho que ter consciência... Que você tem que fazer. Porque muito problema surge, incêndio pra apagar. Então, a atividade física é primordial. Que horas? Eu já treinei cedo, quando foi possível. Até o ano passado, aí
vai vindo criança, eu me dividi com meu marido, então ele vai muito cedo, então o Silveira, 20 para 5 da manhã, ele está dentro da academia. E eu ia no extremo, 10 horas da noite, 7, 8 horas. E conforme as minhas variações de vida, eu sempre tive um profissional que me acompanhou. Então, logo que eu tinha que estar lá atrás, eu tinha o Natan que começou, eu conseguia treinar no horário mais tranquilo. Depois veio a Débora, que é amiga da família. A Débora, pra você ter noção, ela foi professora de natação das minhas filhas com 2 aninhos. Ou seja, ela tá é da família. Ela é uma amiga pessoal, mesmo uma pessoa que eu amo muito. E que conseguia me treinar às 10 horas da noite. Então, ela vinha de Santana, olha isso. E ela ligava às vezes no dia e falava, que hora você tem? 8, 7, 9, 10, 11. Só que tava me cansando já muito tarde. Mas assim, não era uma coisa que também tirava meu sono. Tem gente que fala, se eu treinar à noite eu não durmo. Se eu não chegar e ir pro banheiro, eu dormia de roupa de náutica no sofá da sala. Era mais ou menos assim. E aí hoje eu tô... E você vai se preparando melhor, né? Então hoje eu tô com uma consultoria completa, que é com a Michelle, que aí vem a parte nutricional. Porque eu era muito desregrada. Eu tomava café, era a única certeza que eu tinha, café da manhã. E o resto ia conforme... O resto se desce, entendeu? Se desce. Mesmo a suplementação era assim, pós-treino, mas nunca regrado. Mas os 40 a mais chegam e a sua resposta muda, né? Como muda, né? Gente, então, como muda. E também tá numa fase onde o João já dorme a noite inteira. Facilita, ele pode até ir pra minha cama, mas eu não vejo. Não, meu sono é muito leve. Se mexeu assim, eu acordo. Não, mas assim, às vezes eu tô tão cansada. Eu nunca tive que eu apago. Então, mas ele pode ir pra minha cama, mas que eu vou fazer acordar, ir pro lado eles e sobem, dormimos. né? Mas aquela história de ter que levantar, de pedir, de mamar, acabou. De ler. Acabou isso. Acabou. Então ficou muito mais fácil. E aí hoje eu faço, então eu treino em dias que eu treino com personal, no dia que é sem personal, tá lá meu treino, eu vou fazer, mas aí eu procuro fazer cedo para o resto do dia acontecer. E também se não deu para fazer cedo, mas eu tenho 1 hora de almoço, eu ajusto o almoço, treino e depois eu como, entendeu? Eu tenho que fazer, porque isso é libertador para mim. O lado espiritual vem crescendo cada vez mais muito por ter o Silveira É engraçado como lado, isso vai crescendo, ele é uma né? pessoa, né, muito temente a Deus e assim, eu acho que com o tempo essa tranquilidade de tipo, as coisas vão acontecer se você fizer, faça a sua parte, mas vai ser no tempo que Deus sabe que então essa paz que me traz e me move muito no tipo, eu vou continuar fazendo. Vai dar certo, eu sei que vai, se eu fizer, eu já sei. Desse caminho. Achar o caminho, me dedicar, focar, e é fato, assim, né? Muita que abre portas, né? Tá lá. Exato, encontra e vai e faz que vai acontecer. Não vai acontecer, às vezes, igual do jeito. Se a gente pensar no nosso podcast que a gente conversou em junho, para estar acontecendo agora, é isso, né? Então, eu procuro trabalhar cada vez mais esse lado, sabe? Agora, meditação... é outra história. Eu prefiro correr. Aí sim. Se eu tô estressada, me põe pra correr. Jura? Que aí, sabe, a corrida é outra coisa que eu trabalho muito, assim, de que você sempre corre. É que eu gosto. Mas a corrida longa é algo que eu sempre... Você me conheceu na época que eu 100 metros resolvia a minha vida, né? Beleza, resolveu. Agora precisa pensar mais, né? Eu gosto de coisas... Como eu não sou uma pessoa extremamente programada, normalmente eu tô sempre resolvendo tudo... ai, meu Deus, eu resolvo, mas assim, é em cima da hora. Então, a velocidade casava comigo. A longa já... Mas eu acho que tem coisa que a maturidade vai trazendo junto. Mesmo porque se eu for dar um tiro de 100 hoje, eu perco até... Mas assim... Acabou, né? Tem muitas coisas envolvidas. Mas aí sim, aí me põe pra fazer uma bike, correr, fazer um cross. Aí já fiz cross. A semana que vem vou começar jiu-jitsu, porque a minha filha quer fazer. Ai, eu quero também, vamos fazer junto. Então, e assim eu vou criando, porque a atividade física é uma coisa que eu gosto. Eu gosto também. Que eu tenho facilidade e que me faz um bem. Eu sempre saio muito feliz. Exato. Não, meu dia... Eu posso entrar mal, assim, sei lá, briguei em casa, mas eu treinei e eu volto feliz. Acabou a briga. Acabou. E é muito engraçado isso, até de conflitos e tudo mais. Tudo a gente tem que dar um tempinho para pensar, para absorver, né? Às vezes a gente é muito imediatista de responder. Não, gente, eu acho que a maturidade acho que me trouxe isso também. Fato. E a outra coisa que eu gosto, sempre gostei, e que eu dei uma pausa nessa época, e que eu voltei ano passado com força, foi a leitura. Ler. Eu gosto muito de ler. Não só ler coisas técnicas, porque eu também, além de tudo, eu estava fazendo MBA em gestão, então, mas ler. E o que eu gosto de ler hoje, qual a leitura que você gosta? Coisas que me engrandecem como um todo. Então, que livro que vai... Eu tenho um livro que eu indico para todo mundo, chama Inteligência Emocional.
Ela te engrandece Sim. como um todo. Sim. Na gestão, né, do meu trabalho de gestão em casa, lidar com pessoas. Outro para o livro que eu queria que meus pais tivessem lido. Esse livro é maravilhoso. Sim. Assim. Sim. Então hoje tudo que eu faço é voltado de uma maneira que se encaixe para tudo que eu tenho. E eu gosto de escrever. Maravilhoso Muito, também, muito. né? Mas para escrever você tem que ler bastante também. Exato. Tudo, e eu gosto. E aí é muito Ótimas bom, né? indicações. Então, eu gosto muito de praticar leitura. E aí, e hoje lá em casa, só que na história que você gosta, as pessoas descobrem, você vai ganhando livro. Eu tenho uma fila, assim, que eu falei, pra ler. Vai com calma. Chegar lá. Porque tá lá, mas tá na fila. As minhas filhas falam, mãe, chega de livro. Eu falei, mas eu ganhei, né? Calma, vamos deixar aqui na fila. Porque eu acho... Sempre gostei muito de ler desde nova. Daí eu dei uma pausa grande por tudo. E voltei agora, mas ano passado eu tinha falei, não, eu tenho que ler pelo menos uns 5 nesse ano. Li meia dúzia e aí tá menos, mas eu continuo lendo, porque eu acho que é muito enriquecedor. Eu gosto de várias... mas você lê um tema só? Não. Não, de vários Eu leio assuntos. sobre finanças, eu leio sobre desenvolvimento pessoal, eu leio sobre... é maravilhoso. Então, isso é o que me faz. E... Para além disso, e em paralelo, é estar com a minha família. E eu não digo só o meu núcleo, a minha família. Sim, a família. Que eu criei, que é montada, eu, meu marido e meus filhos. Mas todo domingo é almoço na casa da minha mãe. E é sagrado, então vão todos lá. Eu acho que a gente só não pode juntar as famílias. Exato. Porque vai dar um senão festão, vai caber, não vai? Não, vamos. A gente vai dar um jeito. Vai. Então, todo domingo é almoço na casa dos meus pais, com os meus irmãos, meu sobrinho, todo mundo lá. Como meu pai fala muito isso, lá é um momento que não tem problema. A gente tá lá. Sim. Né? Não tem problema, não tem nada, tem aquele momento, a gente vai, a gente se junta, todo mundo se vê, sabe que tá bem. Eventualmente não dá para ir, mas... todo mundo se esforça, né? Os pares que vieram com a gente, maridos... vão na mesma... E as minhas cunhadas estão lá também, todo mundo se agrega. Minha sogra, que está esse tempo na minha casa, porque ela está tratando... um câncer, enfim, ela vai junto, então, assim, é agregador demais. Sim. E isso, pra mim, é renovador. É uma energia, sabe? É o que vem. É a bateriazinha, é o recarregar minha bateria. Então, esse conjunto de coisas que parece muito... A gente tem que estar dentro da minha balança. Isso, acho que esse é o caminho. Que tá dando tanto certo, esse é o caminho. Infelizmente, tem que cortar essa conversa aqui. Eu e a Kátia, a gente vai aqui para uma padaria tomar café da manhã. Continuar o assunto, né? Tá gravando cedo. A ideia é que a gente continue trazendo gente também para conversar, trazendo os nossos pares. Muitos deles foram, inclusive, citados aqui para a gente poder dar continuidade no programa. A gente queria pedir muito, se vocês gostaram, dá um like no vídeo, se inscreve no canal da Tria pra gente dar continuidade, para que tragam sugestões também, né? O que vocês querem que a gente debata aqui? Que a 40 gente mais, hein? O perfil aqui, 40 mais, que é mãe, é médica, tenta ser atleta, tenta equilibrar a vida da melhor maneira possível, né, Kátia? Tem alguma coisa para dizer pro final? Foi muito bom. Muito bom. Eu acho que a energia é sempre incrível. A troca, a experiência. E a gente tá junto aí. Bora pros próximos. Bora pros próximos. Obrigada.